Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa 12ª aula e hoje eu vou dar continuidade sobre o conteúdo que fala da pintura dos vasos gregos e também um pouquinho sobre os primeiros passos da escultura grega. A evolução da pintura em vasos mostra que, entre os séculos 7 e século 6 a.C., o estilo geométrico deu lugar ao estilo com figuras pretas, pintadas sobre o fundo rosado da argila cozida. As figuras pretas eram obtidas por meio do emprego de um fino verniz que tinha a base de óxido de ferro, que escurecia após breve período de queima do vaso. O rosto das figuras femininas, porém, era pintado com verniz branco. No fim do século VI, antes de Cristo, também encontramos exemplares pertencentes ao estilo com figuras vermelhas, ou seja, da própria cor do vaso, com o fundo pintado de preto, além da pintura em vasos e recipientes de cerâmica. A partir do século 7 a.C., registraram-se também pinturas realizadas em metopas, com temas mitológicos. Na antologia ocidental, região também influenciada pela arte grega, ainda é possível vermos restos de pinturas murais, mas uma forma de arte pictórica na entendida Grécia Antiga. Fazem parte ainda deste grande acervo os painéis pintados em argila, bronze, pedra e madeira, com fins vóticos, ou seja, com os fins fúnebres, funerários, né? Então, vocês perceberam que na pintura de vasos gregos existiram alguns estilos. Existiu o estilo geométrico, o estilo de fundo preto e também o estilo de fundo vermelho, né? E também naquele momento em que as figuras femininas eram pintadas com verniz branco, certo? Então, vamos partir para falarmos um pouco sobre os primeiros passos da escultura grega. Então, a arte escultórica grega pode ser encontrada sobre formas de grandes esculturas e painéis de relevos nos templos e estátuas, ou seja, estátuas, estatuetas e placas feitas de metais preciosos, marfim, bronze, madeira e terracota. Esta última produzida por escultores motivados por um forte e poderoso mercenato, ou seja, por trás de todos esses artistas, esses escultores, tinha grandes empresários da época
que se juntavam em um grupo, se tornando um mecenato, se tornando mecenas desses artistas, ou seja, patrocinadores, né, nessa época, né? Então, esses mecenas eram muito importantes, né, para esses artistas. Sua função era basicamente religiosa, podendo ser dividida em subcategorias, né? Essas subcategorias, esculturas de templos, esculturas de templos, vóticas e funerárias. Então foi dividida em 3 etapas: esculturas de templos, né? Ou seja, para colocar em determinadas construções arquitetônicas mais sagrada, né? Esculturas vóticas e fúnebres, que está ligada com o quê? A vótica era para uma devoção e as fúnebres seriam colocadas nos cemitérios, acredito eu, né? Pensando nesse contexto, porque o nome já diz, fúnebres, né? No entanto, a maior parte dessa riqueza, dessa riqueza inumerosa produção artística foi destruída pelas civilizações que sucessivamente ocuparam o território grego após a sua incorporação ao Império Romano. Além disso, muitas peças eram feitas de madeiras valiosas, né? Peças feitas com materiais valiosíssimos: ouro, bronze, marfim ou prata. E acabaram sendo objetos de roubo ou butim. A chamada fase arcaica da arte grega estende-se de 625 a 480 anos antes de Cristo, aproximadamente. Essa fase apresenta esculturas ainda muito submetidas a esquemas formais e fórmulas, né? O que, para alguns especialistas, era uma maneira de compensar o momento de instabilidade da vida na Grécia, ou seja, um momento em que eles não tinham estabilidade. Então, tinha-se um certo declínio nessas produções. Meus queridos, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Fiquem com Deus, lembrando que estudem os conteúdos da nossa apostila da unidade 2, capítulo 2, tá? E fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.